Então, hoje, nós vamos aprender a ter algumas tomadas de decisões que impactam 2026 na sua igreja, tá bom? Então, mais uma vez, vamos já entrar aqui no conteúdo. Mas compartilhe esse link. Tá faltando muita gente aqui ainda nessa live. Já começamos. E para quem que é essa live? Novamente, pastores, líderes de ministérios, secretários, tesoureiros e gestores da igreja. Igrejas pequenas, médias e em crescimento. Você sabe que o seu pastor não está aqui na live? Manda esse link para ele. Liga para ele, pastor, a live começou, a live está começando. Se eu estiver dirigindo aí e a sua esposa estiver do lado, pede para ela conectar e o senhor vai ouvindo para quando chegar em casa já acompanhar de uma maneira mais concentrada. Então essa live, não importa o tamanho da sua igreja, essa live vai gerar um impacto. E as igrejas pequenas são melhores ainda, porque vai ser muito mais fácil de implantar o que nós vamos te ensinar aqui. Tá bom? Cadê o pessoal? Chegando. Equipe técnica, tá tudo ok? Tudo certo, né? Maravilha. E tem um ponto importante que todo pastor, todo gestor e uma igreja precisa entender, é que liderar precisa pensar com visão. E visão, a gente já começa a enxergar, a gente tem que ter uma visão panorâmica sobre todas as áreas da igreja. E o fato de ter uma visão panorâmica não significa que eu tenho que estar em cada área da igreja. Essa live vai ser um divisor de águas para vocês. E, inclusive, para quem ainda não me conhece, sou Jair de Lima, sou fundador e CEO da plataforma Enuvis, uma plataforma de gestão e comunicação para igrejas. Já estamos desde 2017 impactando mais de 110 mil igrejas com a nossa plataforma de gestão, onde faz gestão de membresia, gestão de grupos e células, gestão financeira da tesouraria, gestão de patrimônios e mais uma série de outros recursos. E hoje eu estou aqui para trazer para vocês aquilo que eu tenho aprendido com cada igreja que tem entrado para a nossa plataforma, para os desafios que elas têm passado para tentar trazer a organização em suas igrejas. O cenário atual, para a gente entender como é que as igrejas estão vivendo, inclusive, talvez você está inserido em um desses cenários. Se você está aqui nessa live é porque busca aprender como organizar, como planejar melhor a sua igreja. O cenário atual que a gente tem é que há muito esforço por parte da liderança. Os líderes se esforçam, e os resultados não acontecem. Não é por falta de boa vontade, não é por falta de, às vezes até de pessoas, não é por falta de pessoas. E aí acontece muito esforço, mas não tem resultado. Falta clareza, tem pouca clareza em como as coisas são comunicadas na igreja. Pastor direciona algum comando ali para uma equipe, para um departamento, para um ministério, e aí quando volta, uma semana depois, volta de outra maneira, parece que a informação não ficou tão clara. Quando cresce, começa a crescer de maneira desorganizada. E por isso que eu até falei agora há pouco, que a melhor fase para organizar uma igreja é enquanto ela está pequena. Se a gente consegue organizar a igreja ainda pequena, quando ela crescer, ela cresce e a gente vai só ajustando, mas a organização já é um fundamento da igreja. E outro cenário que acontece em muitas igrejas é o que eu falei agora há pouco, liderança sobrecarregada. E a gente tem dois cenários aqui, inclusive. A gente tem o pastor que centraliza tudo, e ele centraliza não porque ele quer centralizar, a gente sabe disso. Ele centraliza porque ele não consegue confiar em outras pessoas, ou porque quando o pastor confia em outras pessoas, o resultado não vem como esperado. Então, o que é que ele precisa fazer? Ele precisa ir lá e, às vezes, ele mesmo fazer. Ele precisa ter que entrar na situação e auxiliar e dar um suporte. Enquanto ele tiver, às vezes, até em algo operacional, ele não consegue produzir ou fluir naquilo que ele foi chamado para fazer, que é de cuidar das vidas, cuidar das almas. Ele acaba tendo que estar em todo o braço, em todo departamento, em todo ministério. E isso é frustrante para o pastor.
A gente sabe disso porque a gente lida com vários pastores diariamente. Vários pastores com dificuldade de delegar. E cá entre nós, a gente sabe que o pastor é chamado não por ser um gestor, muito pelo contrário. Para ser pastor não tem nada a ver com ser gestor, ele não precisa ser um gestor. Para ser um pastor ele precisa o quê? Amar as vidas, amar as pessoas, amar, cuidar das pessoas. Quando um pastor é chamado por Deus para cuidar de vidas, ele não precisa ser um gestor. Porém, quando a gente vê um pastor que está começando a ter uma igreja em crescimento, automaticamente o pastor começa a precisar ter uma habilidade, que é a habilidade de fazer gestão. Se ele não souber fazer gestão, ele até consegue cuidar de um número limitado de pessoas, mas depois aquilo acaba ficando pesado, e é isso que tira o sono de muitos pastores hoje. Pastores de oração, pastores fervorosos, pastores de muita fé, mas que emocionalmente estão muito sobrecarregados, que não conseguem nem dividir um gabinete com outros pastores. E é uma guerra, a gente sabe que essa é uma guerra espiritual também, mas quando a gente vê essa liderança sobrecarregada, nós aqui, desse lado do Enuves, a gente tem um propósito que é justamente de ajudar pastores a sair desse tipo de situação e ajudar as igrejas desorganizadas a ficarem organizadas para aí sim gerar um crescimento produtivo, um crescimento sustentável. Amém? Isso aqui está fazendo sentido para vocês? Eu quero aqui que, inclusive, se vocês puderem colocar no comentário se a igreja de vocês já passou por uma situação dessa, se na igreja de vocês já teve uma situação assim, se está vivendo esse tipo de situação. E você que não é pastor, sabe que o seu pastor passa por isso? Deus está te levantando hoje para ser esse braço, ser esse apoio que vai ajudá-los a fazer essa organização. Então, por isso é importante, compartilhe o link dessa live com eles, tá bom? Então, aqui o pessoal está comentando. Inclusive, pessoal, só aqui estão perguntando se a live vai ficar salva. A gente tem a opção de você pode adquirir a gravação da live, tá? A live não vai ficar salva aqui no YouTube. Quando encerrar a live, nós vamos encerrar e nós vamos tirar ela daqui e vai ficar disponível para quem adquiriu a gravação, tá? É um valor bem acessível, acho que é R$47, correto, Nilson? R$47 a gravação da live, que inclusive você vai receber as ferramentas também que nós vamos apresentar aqui nessa live. E, inclusive, a mensagem está fixada aqui, tá? No chat do YouTube, tá o link da gravação da live, tá bom? Consigo ver aqui. Amém. Então, o erro mais comum nas igrejas é entrar um novo ano sem planejamento. O que eu sempre digo? Calendário não é planejamento. Calendário não é planejamento. Calendário é calendário. A gente só está provisionando as datas para os eventos que vão acontecer na igreja. Isso não é planejamento, tá? Não tem relação com planejamento. É uma das etapas de dentro do planejamento, tá bom? E a gente sabe que a boa intenção não substitui a direção. A boa intenção de, vamos fazer, vamos começar o ano, vamos organizar. Essa boa intenção não substitui a habilidade que tem que ter de fazer a direção. Então, se eu vou começar um ano, eu, sendo pastor, eu preciso pedir que Deus me coloque, ou se não for eu preciso ter alguém com uma habilidade administrativa na igreja para assumir esse papel de gestão. Porque não posso começar o ano e dizer, vamos fazer A, vamos fazer B, vamos fazer C, vamos ganhar 100 vidas esse ano para o Senhor Jesus, e na hora isso ficar só nas palavras. Não adianta eu chamar a equipe, a liderança da igreja e dizer, meus queridos, vamos ganhar esse ano 100 vidas para o Senhor Jesus, e todo mundo vai dizer amém, todo mundo vai dizer glória a Deus. Mas tá, agora, como é que isso vai ser feito? Quais são os passos que nós vamos fazer para chegar nesse resultado? 100 vidas no ano, tá? Então, se a gente tem 100 vidas no ano para conquistar para Jesus, já estamos no meio de janeiro, quantas vidas a gente tem que conquistar esse mês? Se a gente não começar esse mês, se não tiver um plano bem dividido dos nossos objetivos
para o ano, a gente vai acabar chegando no final de 2026. Agora eu quero que você imagine, chegar ao final de mais um ano e não ter resultado. E não adianta a gente querer culpar A, querer culpar B, querer culpar C, se a gente não fez o mínimo, que foi planejar e fazer a direção desse planejamento. E repetir o mesmo erro não gera resultado diferente. Não adianta querer repetir aquilo que a gente repetiu o mesmo ano, no caso, aquilo que a gente viveu no ano passado. Ano passado foi um ano bom. Bom, mas em qual sentido? Foi um ano que a igreja esteve mais em comunhão? Amém. Isso é um resultado muito bom. Mas quantas vidas a igreja ganhou para o Senhor Jesus? Das que a igreja ganhou, quantas permaneceram até o ano seguinte? No caso, até janeiro agora. Das que ficaram, quantas a gente conseguiu formar líderes? Ou quantas a gente conseguiu batizar? Quando a gente começa a olhar para esses números começam a revelar se de fato nós estamos caminhando para os nossos objetivos ou não, se a gente só está levando a vida ou levando a direção de uma igreja de qualquer maneira. A gente não pode ser imprudentes e tocar a gestão de uma igreja como se fosse qualquer coisa. A igreja precisa de gestão, precisa de organização, precisa de planejamento. E aí a gente fala que o problema não é espiritual, mas é estrutural. Muitas igrejas são fervorosas na oração, jejum, campanhas, mas só o espiritual não vai trazer o crescimento que a gente projeta. E eu sei, a nossa intenção quando a gente vira um ano, como eu falei agora há pouco, em nome de Jesus nós vamos ganhar 100 vidas para Jesus esse ano. Ou nós vamos abrir um ministério no outro bairro, na outra cidade, no outro povoado. Se essa intenção, se esse sonho, se esse desejo, se esse objetivo não tiver um plano, e se esse plano não for monitorado, medido, acompanhado, não vai adiantar, a gente não vai conseguir chegar no resultado. E o que acontece é que a gente, como líder, vai dar essa palavra, vai dar essa voz de comando, e no final do ano a igreja vai dizer assim, ei, a gente não conseguiu, não chegou, e aí não falaram mais nada sobre o assunto. Para a gente ver a importância de como a nossa palavra precisa ser alimentada, precisa ser regada, e isso a gente vai falar aqui para vocês, algumas maneiras de como fazer isso, tá? A gente não vai ficar aqui só na teoria. E essa estrutura, essa organização, ela traz uma proteção para as pessoas, traz uma proteção para os ministérios, até porque quem vê uma igreja organizada, uma igreja fluindo, a pessoa vê assim, nossa, Deus aqui realmente está fazendo a obra acontecer. Aqui eu gostaria até de destacar, nós temos aqui um comentário no chat. Meu esposo é pastor, ele que faz tudo, canta, prega, faz visita. Então, eu não sei qual é o tamanho da igreja, não sei qual é a estrutura, mas realmente, às vezes, se a igreja for pequena, no começo é assim, não tem para onde correr, mas tem que se trabalhar um plano para que o pastor não fique nessa mesma rotina por 2, 3, 4, 5 anos, porque isso daqui a pouco pode trazer prejuízos, tanto emocional, quanto familiar, quanto conjugal, para o pastor. Tá? E o que a gente quer é justamente ajudar os pastores a conseguir delegar com eficiência e conseguir trazer um crescimento sustentável. Nós queremos ver a sua igreja crescer e queremos ver o pastor vivo também e saudável para olhar essa igreja grande em nome de Jesus. Amém? Consequências da falta de estrutura. Aí a gente vem, o pastor centraliza tudo, pega aqui o pastor que quer fazer tudo, quer estar envolvido em tudo, e aí a gente falou agora há pouco, inclusive, ele delega alguma coisa, mas ele não consegue delegar de fato, ele não consegue entregar na mão de alguém. Ele fala assim, faça isso, meu filho, mas ele entrega, mas continua segurando aqui, Faça isso, meu filho, mas ele não larga a mão e não consegue confiar. E isso é algo que precisa ser trabalhado, precisa ser acompanhado. E pastor, sim, você vai delegar e as pessoas vão errar, é normal, mas você precisa aprender a
a fazer uma gestão dessa pessoa com feedback, com acompanhamento, um alinhamento. Na próxima vez, aquilo que você passou para ele, ele já vai fazer melhor. Temos ministérios desalinhados também, como consequência dessa falta de estrutura. E a gente vai falar sobre o planejamento estratégico já já, no próximo slide. E ministério desalinhado é assim, cada ministério acaba caminhando para um lado sem uma visão clara, porque a igreja não tem um objetivo. Inclusive, vem um monte de gente da igreja dizendo, pastor, a gente deveria fazer X, a gente deveria fazer Y. E pastor, seria legal se a gente fizesse tal coisa. E às vezes o pastor vai até recebendo a sugestão, é mesmo, meu filho, vamos fazer. E aí cada ministério vai fazendo algo para uma direção diferente. A igreja não consegue caminhar como igreja para um objetivo único. A falta de continuidade é aquilo que começa em janeiro, vamos organizar a igreja. E aí chega em janeiro, faz a reunião, faz o planejamento da igreja, né, entre aspas, e aí quando dá fevereiro, as pessoas ainda estão um pouco engajadas. Chegou março, ninguém mais está falando sobre o assunto, e aí o pastor também não cobra, não pergunta, e aí em abril ninguém mais fala do assunto, nem o pastor. Aí pronto, chegou maio, junho, ficou esquecido, aí chega em dezembro, ninguém mais nem toca no assunto. Quando é no próximo ano, em janeiro, aí, gente, vamos fazer o planejamento da igreja, agora vai dar certo. Falta de continuidade. E isso acaba gerando cansaço e frustração para quem? Principalmente para os pastores. Eu sei, a gente está na igreja, às vezes como voluntário, como um líder ali auxiliando, como alguém da diretoria, mas não é o membro, não é alguém ali que carrega a responsabilidade estrutural ou administrativa de uma igreja. Quem é que carrega? São os pastores, quem está ali na responsabilidade máxima da igreja no contexto administrativo. Isso gera cansaço, gera desânimo. Eu sei, os pastores tentam, eles tentam desenvolver alguém. E o que acontece é que a falta de saber como desenvolver essas pessoas acaba fazendo com que o pastor não consiga desenvolver bem. Isso gera resultado negativo e ele até desiste de confiar nas pessoas. Planejamento estratégico da igreja. Essa é a primeira ferramenta que, inclusive, nós vamos falar que tem impacto no dia a dia da igreja e ela ajuda a gente a evitar decisões no improviso. Basicamente, nós temos um plano para o ano de 2026 e nós vamos executar esse plano. Eu tenho um plano, vai vir várias distrações durante os próximos meses, pessoas vão vir trazendo ideias boas, inclusive, mas eu vou entender, peraí, essa ideia aqui que o irmão José trouxe, essa ideia é boa? Mas para esse ano nós não vamos colocar essa ideia em andamento, apesar de ser boa, porque nós temos os nossos objetivos já traçados para 2026 e nós vamos trabalhar para executá-los até o final do ano. E é assim que tem que ser. Meu irmão, muito obrigado pela sugestão, é uma ideia muito boa, a gente talvez pode desenvolver ela no próximo ano, mas para esse ano a gente já tem um plano desenhado e toda a igreja, todos os ministérios, todos os departamentos vão criar ações em cada departamento e ministério para nos ajudar como um todo a chegar no nosso objetivo. E aí o planejamento estratégico traz o quê? Clareza de propósito, porque a gente sabe onde a gente quer chegar, direção para os ministérios, porque os ministérios sabem para onde ir, para onde caminhar, para onde nós temos que ir. Nós temos base para decisões, nós temos continuidade entre gestões também. Então, quando há sucessão pastoral, a sucessão pastoral vai acompanhar esse ritmo, vai entender o que vem acontecendo ano após ano, e essa passagem de bastão fica muito mais fácil. Muitos pastores estão se aposentando, muitos pastores estão já passando ali a gestão, a administração da igreja para outros pastores, para os seus filhos, ou para outros pastores, ou para a diretoria da igreja. Então, ter isso bem organizado ajuda muito nessa passagem. E aí existem 3 pilares do planejamento estratégico. Como é que funcionam esses 3 pilares? Uma igreja precisa ter missão, visão e valores. Se ela não tiver isso aqui, pronto, ela não sabe para onde ela quer ir, não sabe o porquê que existe, não sabe o que ela faz, não sabe como que ela faz. Então, quando a gente pega missão, que é um dos pilares do planejamento estratégico,
A missão fala sobre o quê? Por que existimos? E aí, se pergunte agora, por que que a minha igreja existe? Aí você pode pensar, ela existe porque ela está cumprindo um chamado, ela está cumprindo um mandamento, porque ela está aqui, ela existe porque precisa levar mais pessoas para Jesus. Ela está dando continuidade no Evangelho, correto? A gente pensa dessa maneira. E claro, esse é o principal porquê da nossa missão, o porquê da nossa existência como igreja. Só que eu preciso documentar isso aqui porque a gente esquece de algo básico e a gente vai vivendo na igreja ali mês após mês, sem entender o porquê que a gente existe, a gente acaba fazendo só uma manutenção da membresia. Vou te dar um exemplo. Uma missão, por que nós existimos? Missão, ide pregar o evangelho a toda criatura, impactando todas as pessoas de São Luís, Maranhão, implantando um programa de evangelismo e ação social em cada bairro. Pronto, nós existimos por esse motivo. E aí a gente vai entender que daqui a pouco isso vira objetivo estratégico do ano, porque eu tenho que fazer aquilo pelo qual eu existo também. Qual que é a minha missão? Então, eu não posso viver mais um ano sem fazer aquilo que eu tenho que fazer. Por que que eu existo? Então, eu tenho que fazer aquilo pelo qual eu fui chamado, no caso, como igreja. E uma visão é onde nós queremos chegar. Onde nós queremos chegar daqui a 1 ano, ou a 2 anos, ou a 3 anos. Então, como exemplo, nossa visão é implantar 30 células na cidade até o final de 2026. Ou implantar 30 células no bairro da igreja até o final do ano. Isso é uma visão clara. A visão ela tem que ser clara e as pessoas têm que entender onde nós queremos chegar. E você vai entender o porquê que a gente faz isso. Não é só um textinho que a gente faz missão, visão e valores e coloca na parede da igreja. Isso vai virar objetivo estratégico. Não é para enfeitar a parede nem secretaria de igreja. E aí valores é como fazemos isso. Ou seja, quais são os nossos princípios, o que a gente não negocia na nossa cultura. E esses valores, inclusive, eles são base para você aceitar pessoas para trabalhar nos departamentos, trabalhar nos ministérios. Esses valores vão nortear como vocês fazem a missão e como vocês vão chegar no resultado da visão, aquilo que vocês estão projetando, aquilo que Deus revelou para o pastor da igreja. Quando a gente pega isso que a gente escreve, isso vira objetivos estratégicos do ano, como, por exemplo, criar programa de evangelismo. Isso vira literalmente uma tarefa. Criar programa de evangelismo virou uma tarefa. De onde que eu tirei isso? Eu tirei lá da nossa missão. Que a nossa missão pode estar escrito lá. Ir de pregar o evangelho a todas as pessoas de São Luís, Maranhão. Como é que eu vou pregar para todo mundo de São Luís se eu não tiver um programa de evangelismo? Então, a minha missão, de lá eu já extraí o quê? Um objetivo estratégico. Criar novas turmas de líderes. De onde que saiu isso? Criar novas turmas de líderes. Saiu da nossa visão, que é de quê? De ter 30 células no nosso bairro até o final do ano. Como é que eu vou ter 30 células se eu não estiver formando líderes? Observa como aquilo que a gente escreve lá, missão e visão, vira tarefa, vira objetivo que a gente tem que executar durante o ano. Não é só um texto para ficar bonito. Implantar 32 células, criar programa social mais emocional. Então, isso a gente extrai de lá. E a igreja precisa fazer acontecer isso que está em nossa missão, visão. E a gente vai fazer como? Cumprindo aquilo que está em nossos valores, que são os princípios. E aí, do papel à prática, indicadores de crescimento. Indicadores, quantidade de visitantes, novos convertidos, batismos, discipulados concluídos, ações evangelísticas. Indicadores, basicamente, são números que a gente acompanha. Igual quando você está dirigindo o carro
Você está aqui e aí lá na frente tem um radar de velocidade. Qual é o indicador que você olha para saber se você está dentro do objetivo ou não? Você olha o velocímetro do carro. O radar aponta que eu não posso ultrapassar 40 km por hora. Se eu tiver 80, eu entendo que eu preciso reduzir. Logo você entende, indicadores de desempenho são números que você precisa ter à sua frente e sempre olhar esses números para saber se você está indo bem ou não, se a igreja está caminhando para o objetivo ou não. Esses indicadores de desempenho que eu coloquei são alguns exemplos, como a quantidade de visitantes. Tem muitas igrejas, eu não sei vocês, inclusive coloco aqui no chat, vocês sabem quantos visitantes passaram na igreja de vocês no ano de 2025? Vocês sabem quantos visitantes entraram na igreja? A quantidade. Isso é importante. Vocês sabem quantos novos convertidos, quantas pessoas aceitaram Jesus na igreja no ano passado? E aí, se a gente pega esses novos convertidos, quantos deles batizaram? Você tem esses números? Se você não tem esses números, você tem que começar a fazer isso agora, com urgência, porque a igreja constantemente tem pessoas entrando e ao mesmo tempo tem pessoas saindo. Por que isso está acontecendo? Matriz de avaliação ministerial é eu pegar a liderança e entender, vamos lá, eu quero ouvir vocês, líder 1, 2, 3, João, Roberto, Marcela, eu quero que vocês me digam quais são os pontos fortes que vocês veem na nossa igreja. Quais são os pontos fracos, oportunidades que a gente tem, quais as ameaças. Ponto forte, pode ser uma boa estrutura de igreja infantil dentro da igreja, uma rede infantil muito boa. Isso é um ponto forte porque quem é pai e mãe de criança pequena tem dificuldade de ir numa igreja que não tem estrutura para receber uma criança. É muito difícil ficar num culto com uma criança no colo, com uma criança quieta. E aí pensa, quantas pessoas os membros da sua igreja não estão convidando para ir na sua igreja e eles não vão porque não tem uma estrutura, ou nem convidam, na verdade, porque não tem uma estrutura para receber o filho dos convidados. Isso é um ponto fraco. Então, falta uma rede infantil. Ponto forte, de repente, tem uma boa estrutura de estacionamento. Isso é um ponto forte hoje em dia. Hoje muitas pessoas vão à igreja porque elas vão numa igreja que também disponibilizam uma estrutura para estacionar o carro. Tem muitas igrejas ali que a pessoa, às vezes, chega para estacionar, é tanto carro na porta que ele já vai ter vaga na outra rua. O que isso faz para um visitante? Imagina um visitante querendo chegar numa igreja e não achar uma vaga para estacionar perto. E o pior, quando a rua é perigosa, ele vai dizer, não, vamos para outra igreja ou vamos voltar para casa mesmo, porque eu não vou descer aqui numa rua dessa perigosa. Legal. E a gente tem também, do papel à prática, um outro ponto que é o plano de ação. Esse plano de ação a gente pega o quê? Os objetivos estratégicos, que a gente viu no slide anterior. Nós temos objetivos estratégicos, isso vira, como eu falei para vocês, tarefa. Isso vira um objetivo que a gente vai ter que trabalhar nele para executar ele. E o que a gente tem na matriz de avaliação ministerial como ponto fraco, como oportunidade e como ameaça na nossa igreja, isso também precisa virar o quê? Uma atividade, precisa virar um plano de ação em que alguém vai se responsabilizar para poder executar e colocar em prática. E aí uma ferramenta muito útil hoje para estruturar uma igreja é o mapa estrutural. E aí o que a gente vai entender aqui? Eu tenho pastor-presidente, isso aqui é um exemplo, tá? Não é uma imposição e pode não refletir como é a realidade da sua igreja hoje. Sua igreja pode ter ali no topo organizacional, tá bom? Gente, eu espero que você esteja entendendo bem, porque às vezes as pessoas pensam assim, não, mas no topo é Jesus. Aqui a gente não está falando do espiritual. Claro que no topo da igreja ele é o cabeça, é ele. Mas eu estou falando aqui de maneira organizacional, tá bom? Então na sua igreja pode ser o pastor-presidente, pode ser o conselho, pode ser um corpo de diretores, não tem problema. Isso aqui você pode desenhar conforme a sua necessidade.
Mas abaixo aqui nesse exemplo, eu tenho um pastor-presidente, debaixo dele eu tenho o quê? Os departamentos e os ministérios. Eu posso ter abaixo do pastor também a diretoria, mas para cada departamento e ministério, que inclusive a diferença deles, não sei se vocês sabem, mas departamento ele trabalha parte administrativa e apoio para os ministérios. Já os ministérios, ele trabalha diretamente com ministração, ele trabalha mais diretamente com atividade espiritual, o apoio espiritual à igreja. Então a gente vai ter o louvor, que ministra os louvores na igreja, o evangelismo, que ministra o evangelho, né, que sai às ruas para poder pregar. Vamos ter os jovens, ministra espiritual na vida dos jovens, aqui a gente fala de ministérios. Departamentos, conselho, diretoria, secretaria, tesouraria, patrimônio, comunicação, são departamentos, porque talvez o comunicação ali, ele pode ter uma participação também ministerial, tá? Mas quando a gente fala de organizacional, a gente encaixa eles em departamentos. O que o pastor presidente precisa ter em mente, que ele tem que levar em consideração durante o ano inteiro? Então imagina que a gente fez o planejamento estratégico lá. Temos a missão, visão, os valores, temos a matriz de avaliação ministerial com as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Nós temos os indicadores de crescimento. O que é que o pastor precisa fazer? Imagina que a gente fez esse planejamento estratégico agora em janeiro. Aí o pastor pega, maravilha, é isso aqui, esses são os nossos objetivos, é isso que a gente vai fazer no ano. O que é que o pastor precisa fazer? Ou quem vai ser o responsável, tá? Porque pode não ser o pastor presidente, pode ser algum outro gestor. Ele precisa ter uma rotina de reuniões. Reuniões de quê? Revisão do planejamento estratégico. Recomendável mensalmente o pastor ou o gestor ver, revisar aqueles objetivos e saber, nós estamos fazendo isso? A pessoa que ficou responsável por implantar o programa de evangelismo já teve um resultado? Já conseguiu? A gente tinha combinado o prazo para ele terminar até o dia 30 de janeiro, o desenho, a estrutura do programa de evangelismo. Deixa eu ver se terminou. Se não terminou, eu, como pastor, preciso fazer o que é o próximo item ali, que é o feedback individual com ele. Chamo esse líder que ficou responsável por aquilo e vou dar um feedback para ele sobre... Primeiro, vou entender o que aconteceu, deu certo, não deu certo, o que a gente precisa melhorar, e a gente desenvolve, e aí ele me dá um novo prazo para apresentar aquilo do qual ele tinha se comprometido. Pastor ou gestor, ele precisa fazer os acompanhamentos. Se ele não fizer acompanhamento, outra pessoa tem que fazer, e eu até entendo. Tem pastor que não tem como fazer esse papel administrativo. Mas, pastor, você pode chamar alguém para ser o seu apoio. Chamar alguém para lhe dar esse suporte, ser esse braço, lhe ajudar a fazer a gestão e pedir relatórios, pedir feedbacks sobre, principalmente, o planejamento estratégico. Porque se você não fizer isso, vai chegar, mais uma vez, no final do ano e a gente não consegue ter o resultado esperado. E aí, quando a gente passa para departamentos, nós temos, para cada departamento, o que eu preciso ter bem definido? O líder, responsabilidades desse departamento, as rotinas desse departamento. Por exemplo, a secretaria. O que a secretaria tem que fazer todos os dias, ou toda semana, ou a cada 15 dias. Inclusive, daqui a pouco vocês vão ver como essa ferramenta funciona de rotina também na secretaria. Processos têm que estar documentados, porque essa documentação vai ajudar, inclusive, a treinar outras pessoas que vão aparecer no departamento, ter os indicadores de desempenho. O que é que indica que a tesouraria está saudável? Vocês vão saber daqui a pouco também. Então, esses indicadores, os relatórios que eu preciso prestar para o pastor ou para um líder específico, isso tem que estar mapeado. E isso vai ajudar você, como pastor, a conseguir fazer um acompanhamento organizacional na estrutura da sua igreja. E do outro lado, nós temos ministérios, que para cada ministério eu preciso também saber quem é o líder, qual que é a agenda anual desse ministério, que inclusive tem ministério que, se você não pedir, não exigir para eles
procurar um treinamento para se capacitar. Tem ministério que fica do mesmo jeito, não busca conhecimento, não busca aprender, e fica do mesmo jeito por 5, 10 anos. E o ministério precisa ter um calendário, inclusive, de treinamentos, de reciclagem. A agenda anual, indicadores de crescimento, o que é que indica o crescimento de um ministério? E os relatórios que esse ministério específico vai submeter para a sua liderança. E aí, tudo isso, para vocês entenderem, essa organização, para justamente não acontecer o que acontece. Uma pessoa está na secretaria de uma igreja e essa pessoa da secretaria, ele sabe tudo o que ele faz, mas o pastor não sabe o que ele faz, nem como ele faz e não tem nada documentado. Se essa pessoa, às vezes, sai da igreja, ou precisa viajar, ou muda de igreja, ele vai levar todo o conhecimento que ele organizou da igreja junto com ele, ou isso vai ficar de uma maneira organizada para outra pessoa que assumir e entender exatamente como estava? Tá fazendo sentido aqui para vocês? Vai colocando aqui para mim o feedback, eu quero entender. Aqui a Denise, o ponto forte da minha departamento de irmãs, elas salvam todos os cultos. Elas salvam como, Denise? Eu não entendi. Louvado seja Deus, as irmãs fazem toda a diferença no mundo. Verdade. Quero ler um bem aqui embaixo nisso. Vânia, eu vejo que nas igrejas falta... Sobe um pouquinho. Falta muita humildade, as pessoas ficam cansadas e sobrecarregadas, porque não chegam para dividir o trabalho e ensinar quem chega. Exatamente, Vânia. É algo que, à primeira vista, parece cansativa. Vou ter que treinar, vou ter que mostrar, vou ter que documentar aquilo que eu faço. É cansativo? É. Mas uma vez documentado e organizado, padronizado, treinar a próxima pessoa vai ser a coisa mais fácil que existe. E vai ser tão fácil porque se eu treinar alguém e essa pessoa que eu treinei sair daqui a 2 meses, eu muito facilmente treino outra pessoa. Tá? Então, se a gente não trabalha com organização, a gente vai trabalhar com uma confusão, infelizmente. E essa confusão vai gerar conflito, vai gerar problema. Aí volta tudo para quem? Volta para o pastor. Pastor... Aí depois a gente começa a dizer assim, por que o pastor não coloca fulano para assumir o ministério? Às vezes o pastor já está até cansado. Todo mundo que eu boto, isso, aquilo. Mas é para isso que a gente está trazendo esse conteúdo para vocês entenderem como a gente faz para trazer essa organização. E aí, quando não existe organização, infelizmente, tudo vai cair nos ombros do pastor. Tá? Membro saiu da igreja. Quem é o culpado, às vezes, o pastor não está sabendo de nada. E aí, sai porque esse pastor, não sei o que, o pastor nem sabe de nada. Só para ter ideia de como tudo vai sobrar para o nome de quem? Do pastor. Nem é o nome da igreja, nem é o nome do líder, nem é o nome do obreiro. Vai falar mal ainda do pastor. E aí pensa comigo, quando a gente fala sobre a liderança, a direção de uma igreja, o nome do pastor, ele está ali como principal. Se acontece um escândalo na igreja, infelizmente, é a igreja do pastor fulano. Infelizmente. Agora pensa comigo. Uma das áreas mais sensíveis da igreja, que é a tesouraria, o pastor teme que aconteça algum problema na área financeira, na área da tesouraria. Mas e quando acontece? O que acontece? O que as pessoas vão dizer? Infelizmente é que o pastor está envolvido. E o pastor às vezes não tem nada a ver, na maioria das vezes não tem relação nenhuma. Mas quem é o nome que vai ser responsabilizado? A igreja do pastor. O pastor estava envolvido, o pastor teve um escândalo financeiro, sumiu tantos milhares ou tantos milhões de reais.